Preste muita atenção em mim. Tudo o que você pensa, você atrai. Seus pensamentos são como ímãs poderosos que moldam a realidade ao seu redor. Se você alimenta a mente com medo, você terá medo. Mas se você enche a sua mente com fé, coragem e propósito, o mundo se organiza para te entregar exatamente o que você acredita. A Bíblia confirma quando declara: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então eu quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos e imagine o seu objetivo mais importante. Imagine como seria alcançá-lo. Sinta a emoção de já tê-lo em suas mãos. Pode ser ganhar muito dinheiro, ser próspero ou até ser reconhecido no que faz. Veja-se vivendo a vida que você deseja. Porque essa imagem repetida não é apenas fantasia, ela é a semente que vai programar seu subconsciente para trabalhar a seu favor todos os dias. E para dar o primeiro passo, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase poderosa que será como um decreto para a sua mente. Minha mente é um ímã de prosperidade e a partir de hoje eu atraio tudo o que preciso para alcançar meus objetivos. Não subestime esse ato. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você programa a sua mente. E quando sua mente muda, sua vida inteira muda. Agora preste muita atenção em mim, porque o que você vai ouvir pode mudar radicalmente a sua visão sobre sucesso e prosperidade. Muitos procuram fórmulas mágicas, segredos escondidos em livros caros ou em cursos milagrosos. Mas o segredo já foi escrito há milhares de anos e poucos ousam enxergar. Ele está e sempre esteve em Provérbios capítulo 3, a única diferença é que a maioria das pessoas não sabem interpretar da forma correta. E hoje eu vou te revelar o que Provérbios 3 quer dizer. Mas antes de começar, eu preciso que entenda algo essencial. Naquela época, as mensagens não eram entregues como palestras modernas. Elas vinham em forma de códigos, parábolas, símbolos. Deus não escreveu tudo de maneira óbvia. Ele deixou as chaves escondidas, esperando que homens e mulheres com sede de sabedoria fossem capazes de interpretar, decifrar e aplicar. O texto a seguir será um verdadeiro manual de poder, riqueza e alta performance. É um código escrito pelo homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, que não apenas buscou sabedoria, ele a usou para se tornar o rei mais próspero da história. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Pare e imagine comigo. Quem hoje não gostaria de ter mais tempo, mais vida e mais paz? Quem não deseja anos de abundância em vez de uma vida curta, ansiosa e cheia de frustrações? Esse é o primeiro segredo de Provérbios 3. O sucesso começa quando você internaliza princípios e não apenas informações. Veja bem, conhecimento qualquer um pode ter. Você pode passar horas assistindo vídeos, lendo livros e acumulando dados. Mas se isso não se transforma em mandamentos guardados no coração, não gera poder. O que transforma não é o que você sabe, mas o que você pratica. Salomão nos mostra que a longevidade, a paz e a prosperidade são frutos de uma vida guiada por princípios eternos. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Os princípios são mais valiosos do que as técnicas. Técnicas mudam, princípios permanecem. Napoleon Hill dizia: o sucesso não é alcançado por quem conhece truques, mas por quem aplica leis. E Provérbios 3 confirma: se você guardar as leis da sabedoria no coração, tudo o mais virá como consequência. Então, eu quero que você se lembre disso. A base da prosperidade não é a pressa, é o fundamento. Quem constrói sobre princípios, constrói para a eternidade. Preste muita atenção porque agora entramos em um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Um código que poucos entendem e quase ninguém aplica na prática. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Imagine isso comigo. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, não está dizendo para você abandonar a inteligência, nem deixar de pensar. O que ele está mostrando é que existe um nível de sabedoria superior ao raciocínio humano. Um código divino que só é acessado quando você aprende a confiar totalmente. E aqui está o segredo. Confiar de todo o coração significa alinhar sua mente, suas emoções e suas decisões com algo maior do que você mesmo. É como se Deus estivesse dizendo: se você confiar apenas na sua lógica limitada, você viverá limitado. Mas se você confiar em mim, você terá acesso ao ilimitado. Perceba que naquela época, as mensagens eram passadas em forma de símbolos, de chaves ocultas, porque só os que buscassem a fundo conseguiriam decifrar.
Hoje, quando lemos esse versículo, precisamos entendê-lo como um convite para mudar de mentalidade. Não é para abandonar o pensamento crítico, mas para não depender apenas dele. Quantas vezes você já tentou resolver algo confiando apenas na sua força e acabou frustrado? Quantas vezes tomou decisões pela lógica e depois percebeu que faltava direção? Confiar de todo o coração significa usar a fé como estratégia de alta performance. Significa agir com coragem, mesmo quando a lógica diz que não dá. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, a capacidade de acreditar antes de ver, de dar o passo quando ainda não há escada. Grandes conquistadores, empreendedores e líderes aplicaram esse princípio, mesmo sem perceber que ele já estava escrito em Provérbios 3. Eles aprenderam que quando você entrega sua confiança total, acessa intuição, criatividade e coragem que não surgem do raciocínio comum. Esse é o segundo segredo de Provérbios 3. A lógica cria limites, mas a confiança em Deus abre portas impossíveis. Por isso, se você quer prosperar de verdade, precisa aprender a soltar o controle e confiar de todo o coração, porque é nesse ato de fé que Deus revela oportunidades que a razão jamais mostraria. Agora imagine comigo algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida e seu futuro. O texto de Provérbios 3 continua dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Perceba o poder dessa afirmação. Salomão não fala em reconhecer a Deus apenas em um momento, apenas em um culto, ou apenas quando as coisas dão errado. Ele diz: em todos os teus caminhos. Isso é um código escondido sobre mentalidade e propósito. Reconhecer a presença divina em todos os caminhos significa viver em estado de consciência elevada. Significa alinhar suas decisões, seus relacionamentos, seus negócios e até seus pensamentos a um padrão de excelência. Aqui está a grande revelação. Quando você reconhece Deus em cada detalhe, sua vida ganha direção, suas veredas são endireitadas. E o que são veredas? São caminhos, escolhas, bifurcações. Todos os dias você toma decisões: avançar ou recuar, arriscar ou se esconder, persistir ou desistir. A maioria vive perdida porque decide sem reconhecer a presença divina, decide baseada apenas na emoção ou na pressa. E o resultado são caminhos tortuosos, cheios de desvios, arrependimentos e desperdícios. Mas quando você reconhece, você ativa a clareza. Imagine dirigir um carro em uma estrada escura e de repente os faróis se acendem. Esse é o efeito de reconhecer a Deus em seus caminhos. Napoleon Hill dizia que o maior erro do ser humano é viver sem um propósito definido. E Provérbios 3 nos mostra exatamente como alinhar esse propósito, reconhecendo Deus em cada passo. Esse é o terceiro segredo. Quando você coloca propósito e presença acima da pressa e da emoção, seus caminhos se alinham e você começa a andar em linha reta em direção ao sucesso. E mais, quando você vive assim, decisões erradas começam a se dissipar, porque a luz do propósito revela a direção correta. Então entenda isso. Prosperidade não é apenas ter dinheiro, é ter clareza, é andar em um caminho reto, sem perder anos preciosos em desvios que poderiam ter sido evitados. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, e a sua rota de vida será transformada em um caminho de poder, direção e abundância. Preste muita atenção, porque aqui chegamos em um dos códigos mais poderosos e mais mal interpretados de Provérbios 3. O texto diz: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Agora imagine comigo, por que a Bíblia conecta humildade, temor e afastar-se do mal com saúde e força? O que isso tem a ver com sucesso e prosperidade? Tudo. Salomão está revelando um segredo que poucos percebem. A arrogância adoece, a humildade fortalece. Quem é sábio aos próprios olhos se fecha para aprender, se fecha para crescer, se fecha para novas possibilidades. Já percebeu como pessoas que acreditam saber tudo são justamente as que mais tropeçam? Isso porque quem não tem humildade se desconecta da fonte, e sem conexão não há energia vital. O temor ao Senhor aqui não é medo, é reverência, é reconhecer que existe uma sabedoria superior, um código maior que guia a vida. Quem vive assim encontra equilíbrio, e esse equilíbrio gera saúde no corpo, mente clara e espírito forte. Pense comigo, quantos empreendedores, líderes e homens de negócios se destruíram por excesso de orgulho, acharam que eram invencíveis, confiaram apenas no próprio entendimento e acabaram caindo. Provérbios 3
nos mostra que o segredo não é acreditar que você já sabe, mas manter-se em posição de aprendiz constante, sempre aberto a novos códigos, sempre disposto a ouvir e a se alinhar com a sabedoria divina. Napoleon Hill dizia que o homem mais sábio é aquele que sabe cercar-se de conselheiros mais sábios do que ele. Essa é a aplicação prática do versículo, humildade estratégica. Quando você não se acha dono da verdade, você acessa mais verdades. Quando você não confia apenas na sua lógica, você acessa ideias divinas. Quando você teme ao Senhor, você se desvia de atalhos destrutivos. E o resultado disso, saúde física, clareza mental, força emocional e espiritual. Esse é o quarto segredo. A humildade abre portas que o orgulho fecha, e quem se mantém conectado a Deus encontra energia renovada para prosperar em todas as áreas da vida. Agora chegamos em um dos pontos mais diretos de Provérbios 3, sobre prosperidade material. E aqui está um código que poucos aplicam com consciência. O texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Imagine isso comigo. Deus está revelando aqui a lei da abundância, a mesma que os grandes mestres do sucesso traduziram séculos depois em conceitos como fluxo, reciprocidade e energia do dinheiro. Honrar a Deus com os bens não é apenas dar ofertas religiosas, é colocar propósito maior no uso da sua riqueza. É entender que dinheiro não é apenas para gastar, mas para multiplicar, servir, transformar. Quando você conecta seus recursos a algo que honra a Deus, seja ajudando, seja investindo de forma íntegra, seja colocando valor no que constrói, você entra em sintonia com a fonte da prosperidade. E perceba que a promessa não é escassez, mas abundância, celeiros cheios, lagares transbordando. Isso é linguagem antiga para falar de prosperidade ilimitada. E aqui está o detalhe. Primícias significa o melhor, o primeiro, o mais importante. Muitos vivem na mentalidade de dar a Deus e à vida apenas as sobras, o que sobra de energia, de atenção, de dinheiro. Mas o código é claro. Quando você coloca o melhor na frente, quando você honra antes de consumir, você abre a porta para o transbordar. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza começa na mentalidade de dar antes de receber. Isso não é apenas caridade, é estratégia de abundância. O que você semeia em honra retorna em colheita abundante. Esse é o quinto segredo de Provérbios 3. Prosperidade é fluxo, não acumulação. Quem honra com as primícias ativa a lei da abundância, e seus celeiros nunca ficam vazios. Agora preste muita atenção, porque aqui está um dos códigos mais mal compreendidos de todos. O texto diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Entenda o que Salomão está revelando. A disciplina não é castigo, é prova de amor. A repreensão não é humilhação, é correção de rota. E aqui está o segredo que conecta diretamente com alta performance. Quem rejeita a disciplina nunca alcança o verdadeiro sucesso, porque não há excelência sem treinamento, não há vitória sem ajuste, não há glória sem correção. Imagine um atleta olímpico. Todos os dias ele é pressionado, corrigido, moldado. Ele repete movimentos milhares de vezes até atingir a perfeição. Isso é disciplina. Agora imagine trazer esse princípio para a sua vida. Aceitar que cada desafio, cada obstáculo e cada aparente fracasso é, na verdade, a mão de Deus te alinhando, te ajustando, te fortalecendo para algo maior. Mas sabe o que acontece com a maioria? Eles se ofendem com a disciplina, se cansam da repreensão e abandonam no meio do processo. Por isso, nunca chegam ao ouro. Salomão está dizendo: aceite a disciplina, porque ela é sinal de amor e preparação. Napoleon Hill dizia que a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. É exatamente o que Provérbios 3 confirma. Se você rejeita a disciplina, perde a semente do crescimento. Mas se você a abraça, transforma a dor em poder, fracasso em lição, correção em vitória. Esse é o sexto segredo. A disciplina é a linguagem do amor de Deus, e cada repreensão é um treinamento que te aproxima da excelência. Então, da próxima vez que a vida te apertar, não reclame, não fuja, não desista. Reconheça. É apenas mais uma etapa do seu treinamento rumo à prosperidade, à força e à alta performance. Agora chegamos a um dos versículos mais poderosos de todo o capítulo, e eu quero que você imagine isso comigo, porque pode mudar radicalmente sua forma de buscar prosperidade. O texto diz:
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Preste atenção. Salomão não disse, bem-aventurado o homem que herda dinheiro, ou que tem sorte nos negócios. Ele disse, feliz, próspero e realizado é o homem que encontra sabedoria e investe em conhecimento. Esse é um código que poucos interpretam da forma correta. Sabedoria não é só informação, é a capacidade de aplicar a verdade no momento certo. Conhecimento não é apenas acumular dados, é transformar aprendizado em poder prático. E aqui está a grande revelação. No mundo moderno, quem controla conhecimento, controla riqueza. É por isso que os homens mais ricos da história não são apenas trabalhadores, mas pensadores, inovadores, estrategistas. Eles entenderam que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro, porque o ouro pode ser perdido, mas a sabedoria cria novos tesouros sempre que aplicada. Napoleon Hill dizia, mais valioso do que o dinheiro são as ideias organizadas em planos de ação. É exatamente isso que Provérbios 3 está declarando há milênios. Se você encontrar sabedoria e buscar conhecimento todos os dias, inevitavelmente criará abundância. E aqui está a parte mais transformadora. Sabedoria não é algo que se encontra por acaso, é algo que se busca com intencionalidade. O homem que encontra sabedoria é aquele que decidiu cavar fundo, que decidiu buscar códigos ocultos, que decidiu estudar, observar, aplicar. É por isso que esse versículo é um convite para você parar de buscar atalhos fáceis e começar a investir na sua mente. Esse é o 7º segredo de Provérbios 3. Sabedoria e conhecimento são o maior capital que você pode acumular, porque deles brotam todas as outras formas de riqueza. E quem entende isso se torna imbatível, porque mesmo se perder tudo, terá dentro de si a capacidade de reconstruir. Agora imagine comigo algo que vai abrir seus olhos de uma vez por todas. O texto continua, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Salomão está falando da sabedoria, e aqui está o código oculto. O verdadeiro tesouro não está no bolso, mas na mente. O ouro e a prata podem ser roubados, os rubis podem ser perdidos, mas a sabedoria, uma vez adquirida, ninguém pode tirar. Isso significa que se hoje você perder tudo, mas mantiver a sabedoria, amanhã poderá reconstruir ainda maior do que antes. Agora pense nos homens mais prósperos da história. Eles não ficaram ricos porque simplesmente tiveram sorte, mas porque possuíam uma mentalidade, uma visão, uma sabedoria que os fazia transformar qualquer oportunidade em riqueza. E é exatamente isso que Provérbios 3 está nos ensinando. A sabedoria vale mais que todos os desejos materiais, porque ela é a raiz que gera todos eles. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso não é apenas motivação, é uma tradução moderna dessa verdade milenar. Sabedoria é mais preciosa que qualquer tesouro físico, porque ela cria a capacidade de conquistar tudo o que você desejar. Preste muita atenção. Muitas pessoas gastam anos correndo atrás de dinheiro e poder, mas esquecem que, sem sabedoria, o dinheiro escorre pelos dedos e o poder destrói em vez de edificar. Já a sabedoria constrói riqueza sólida, relacionamentos saudáveis, propósito claro e legado duradouro. Esse é o 8º segredo de Provérbios 3. Se você fizer da busca pela sabedoria a sua prioridade número 1, todo o resto virá como consequência natural. Então a pergunta não é quanto dinheiro você quer ter. A pergunta é quanta sabedoria você está disposto a buscar, porque é isso que determinará a verdadeira grandeza da sua vida. Agora chegamos em uma das promessas mais impactantes de Provérbios 3, e eu quero que você imagine como isso se aplica diretamente à sua vida. O texto declara, na sua mão direita, a sabedoria prolonga os dias, e na sua esquerda, riquezas e honra. Você percebe o que está escondido aqui? Salomão está revelando que a sabedoria traz consigo a tríade mais desejada por qualquer ser humano: tempo, dinheiro e reputação. E esse é um código que poucos entendem. A maioria das pessoas corre atrás do dinheiro e perde a saúde, corre atrás da honra e perde a paz, corre atrás do tempo e nunca o encontra. Mas o homem que busca a sabedoria recebe essas 3 bênçãos como consequência. Preste muita atenção. Dias prolongados
significam vitalidade, longevidade, energia para continuar crescendo e produzindo. Riquezas significam abundância material, recursos para viver bem e impactar outras pessoas. E honra significa reputação, respeito, influência, o tipo de capital invisível que abre portas que o dinheiro jamais abriria. É como se a sabedoria fosse a chave mestra que coloca em suas mãos tudo aquilo que o mundo inteiro está perseguindo, mas de forma ordenada e equilibrada. Napoleon Hill dizia que sucesso real é a soma de saúde, riqueza e relacionamentos sólidos. Aqui Salomão já havia revelado isso milhares de anos antes. Esse é o 9º segredo de Provérbios 3. Quando você prioriza a sabedoria, o universo entrega nas suas mãos os 3 maiores ativos da vida: tempo, dinheiro e honra. E eu quero que você grave isso. Se você buscar só dinheiro, pode perder o resto. Se buscar só fama, pode perder sua alma. Se buscar só tempo, pode acabar desperdiçando-o. Mas se buscar sabedoria, você encontrará tudo, porque a sabedoria organiza a vida e distribui de forma justa cada bênção. Preste muita atenção agora, porque o que vou te dizer pode ser o divisor de águas entre continuar vivendo uma vida comum ou entrar de vez no caminho da abundância e da alta performance. Depois de revelar cada segredo, Provérbios 3 nos deixa diante de uma escolha. Ou você continua confiando apenas na sua própria força, preso ao caos e à superficialidade, ou você decide buscar a sabedoria de forma intencional e viver em alinhamento com os códigos que Deus deixou para a prosperidade. Esses códigos não estão escondidos para te afastar, mas para te provocar a ir além, a cavar fundo, a buscar com sede. Eles foram escritos em símbolos, parábolas e metáforas, para que só aqueles que realmente desejam transformação os decifrem. E você é um desses, não é porque chegou até aqui, porque está buscando, porque não aceita viver na mediocridade. Imagine a sua vida como uma árvore plantada junto às águas, firme, constante, florescendo no tempo certo, prosperando em tudo. Imagine-se vivendo muitos anos de vitalidade, cercado de riqueza legítima, carregado de honra e respeito. Imagine olhar para trás e perceber que não desperdiçou sua existência, mas construiu um legado. Isso não é fantasia, isso é promessa, e promessa revelada em Provérbios 3. Napoleon Hill dizia que sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. E aqui, Salomão já havia declarado que esse ideal digno é buscar sabedoria acima de tudo. Quando você busca sabedoria, você encontra disciplina, encontra fé, encontra propósito, encontra abundância. E a consequência inevitável é prosperidade em todas as áreas da vida. Agora eu quero que você declare comigo algo poderoso, uma afirmação que vai marcar o início de um novo ciclo na sua vida. Escreva nos comentários e repita em voz alta: a partir de hoje, escolho a sabedoria e tudo o que eu fizer prosperará. Escreva isso não apenas como palavras, mas como decreto, como ordem para a sua mente, como chave espiritual para abrir os celeiros da abundância. E se essa mensagem impactou você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa transformação. Lembre-se sempre, riqueza verdadeira não começa no bolso, começa na mente, começa no coração, começa na busca pela sabedoria. E Provérbios 3 é o mapa que Deus deixou para você prosperar com propósito. Não esqueça de curtir este vídeo, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Inscreva-se se não for inscrito ainda e muito obrigado por me assistir. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.